Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos voltar aqui às nossas aulas teóricas, né? Para depois a gente voltar para o desenho. Hoje a gente vai continuar, né? A última aula a gente viu sobre a omissão de cortes, né? E agora a gente vai ver sobre a indicação de tolerância dimensional, né? Então, vamos entender o que é esse negócio aí, tolerância dimensional. O que é isso? Vamos ler aqui a definição. As cotas indicadas no desenho técnico são chamadas de dimensões nominais, né? Ou seja, quando a gente vê lá todas essas peças que a gente fez até então, todos os valores que a gente tinha ali nas nossas cotas, eles eram o quê? Essas dimensões nominais. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Elas eram dimensões nominais e não dimensões reais, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. É impossível executar as peças com os valores exatos dessas dimensões porque vários fatores interferem no processo de produção, tais como imperfeições dos instrumentos de medição das máquinas, deformação do material e falhas do operador. Então, procura-se determinar desvios dentro das quais a peça possa funcionar corretamente. Esses desvios são chamados de afastamento. Beleza, vamos tentar entender o que esse texto passa para a gente. Ele está querendo dizer que, vamos imaginar no meio produtivo. Vamos imaginar um processo de extrusão, por exemplo. Eu tenho vários eixos, né? Eu tenho vários tarugos lá, sei lá, um tarugo de cobre, né? E eu quero produzir eixos com 20 milímetros. Né? A extrusão, eu não sei se todo mundo conhece, a extrusão é aquele que você tem um molde, né? E você passa o tarugo ali para você diminuir o diâmetro e assim você usa para fazer produção de eixo e fios também, ok? Então, o que acontece? Será que a gente vai conseguir em 100% desse processo? Vamos imaginar aqui um eixo de 20 milímetros, né? Será que em 100% dos casos eu vou conseguir isso aqui? Provavelmente, em alguns deles, eu vou conseguir isso aqui, ó, 20,05, né? Ou eu posso conseguir um com 19,95, certo? Mas quando que isso aqui ele está dentro do meu padrão? Ele está dentro do meu padrão quando ele está dentro da minha tolerância, certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Aqui nós temos os afastamentos. Vamos ler a definição. Os afastamentos são desvios aceitáveis das dimensões nominais para mais ou menos que permitem a execução da peça sem prejuízo para o seu funcionamento e intercambiabilidade. Vamos focar isso aqui. Eles podem ser indicados no desenho técnico, como mostra a ilustração a seguir. Então vamos tentar entender alguns conceitos aqui. São desvios aceitáveis das dimensões nominais, né? Então isso aqui são desvios da dimensão nominal, que é de 20 milímetros, certo? Bom, pessoal, tive um probleminha aqui. Vamos retomar aqui a nossa aula. Então, intercambiabilidade, vamos voltar aqui. Para mais ou para menos? Deixa eu voltar aqui com a canetinha. Então, vamos lá. 19,95, 20, que é a nossa dimensão nominal, e 20,05, que é um desvio que a gente pode ter, né? Então aqui, ó, desculpa. Então aqui ele está falando, ó, dimensões aceitáveis desvios nas dimensões nominais. Aí o que esses afastamentos são? Eles vão determinar se esse desvio aqui ele é aceitável ou não, né? Então eu tenho uma dimensão nominal lá de 20 milímetros, né? Então todos os eixos que eu produzi, eles têm que ter 20 milímetros. Porém, eles podem ter um desvio que pode ser entre 19,95 e 20,05. Né? Agora, o que é a intercambiabilidade? É a propriedade que você pode substituir peças. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um parafuso sextavado de cabeça sextavada com um diâmetro de 10 milímetros, certo?
quebrou o parafuso, tive que tirar, ficou velho, perdeu a rosca. O que eu faço? Eu vou comprar um novo e troco, né? Agora vamos imaginar. Imagina que esse parafuso, para ele encaixar na minha rosca, ele tivesse que ter 10,000, né? E o que eu comprei, ele vai ter 10,011, que é perfeitamente possível no processo produtivo, principalmente se não for uma mecânica de alta precisão, né? Ele não vai encaixar? Vai, porque justamente um dos conceitos da indústria, quando você está trabalhando com peças de reposição, é a intercambiabilidade, né? É a capacidade de você substituir elementos, ok? Por isso é necessário determinar esses afastamentos. Então, por exemplo, na produção de parafuso, esse afastamento aqui ele vai ser determinado por, se há a possibilidade de eu ter um 0,11, então ele vai ter entre 10 e entre 0,11, ok? Aqui nós temos um exemplo, né? Assim que nós representamos, é uma das formas da gente representar os afastamentos, ok? Então eu tenho aqui, vamos identificar cada um. Aqui eu tenho a dimensão nominal e aqui eu tenho meus afastamentos. Então tem um afastamento aqui de mais 0,28 e eu tenho um afastamento de mais 0,18, certo? O que significa? Ele significa o seguinte, que a minha peça ela pode ter, ela pode medir, né, depois do processo de fabricação, 20,28, ou ela pode medir 20,18, certo? Aí vocês vão falar, professor, mas como assim? A peça ela tem que medir entre 20,18 e 20,28, mas e se ela medir 20? Tá errado? Tá. Por quê? Porque a dimensão nominal é uma dimensão quase como comercial, né? É só para você ter uma ideia de quanto que vale aquela cota, né? Mas a dimensão real ela tem que estar entre 20,28 e 20,18, né? Ah, professor, mas isso cabe no encaixe real? Depende. No caso do parafuso, perfeitamente. Se for uma mecânica extra precisa, esses afastamentos eles têm que ter uma diferença menor entre eles, ok? Então, ó, neste exemplo, a dimensão nominal do diâmetro do pino é 20 mm, os afastamentos são mais 0,28 e mais 0,18. Então, a peça tem que estar entre 20,28 e 20,18, ok? Pessoal, esse texto aqui, ele tá aí para vocês lerem, que é basicamente o que eu acabei de falar, eu não vou ler novamente, ok? Aqui também, ó, então, aqui mais do mesmo. Uma coisinha que eu esqueci é o seguinte, isso aqui a gente chama de afastamento superior, tá? Esse de cima, e esse aqui é o afastamento inferior, beleza? Aqui nós temos a nossa dimensão máxima, e aqui nós temos a nossa dimensão mínima. Beleza? Isso aqui tem que ser letra minúscula, tá, gente? Considerem aqui como letra minúscula, porque é para eixo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ok? Então vamos lá. Assim, os valores 20,28 e 20,18 correspondem aos limites máximos e mínimos da dimensão do diâmetro da peça, né? Então vamos ver aqui um exemplo para a gente poder entender. Nós temos 20 mais 0,05 e 20 mais 0,03. Aqui ele está passando um questionamento para a gente. Vamos fazer junto? Eu quero que nesse momento, você que está assistindo o vídeo, pause e tenta fazer, tá? O afastamento superior, afastamento inferior, dimensão máxima e dimensão mínima, ok? Pausa o vídeo aí e aí depois você dá uma olhada, confere a resposta, beleza? Pausa o vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, afastamento superior.
O afastamento superior é o quê? É o meu maior afastamento. Então, meu afastamento superior, então a letra A aqui, ele vai ser mais 0,05. Ok? Afastamento superior está aqui. B, afastamento inferior, é o que está embaixo, né? Essa é a posição que eles ficam, tá? Mas o afastamento superior, ele está sempre em torno da dimensão máxima, beleza? Que ele vai atingir, beleza? Depois a gente vai dar mais uma olhadinha. Então, afastamento inferior mais 0,03, ok? Agora vamos lá, dimensão máxima. Qual que é a dimensão máxima que essa superfície aqui pode ter daqui até aqui? A dimensão máxima, então você vai lá, produziu, você está lá com um torneiro, aí vai lá, você pega o paquímetro, vai medir, aí ela tem que ter no máximo 20,05, certo? E ela vai ter, no mínimo, que é a dimensão mínima, 20,03. Beleza? Bom, vamos conferir se é isso aqui mesmo, tudo certinho, né? Estudo em milímetros, tá, gente? Porque é ruim escrever com o mouse pra caramba. Beleza? Vamos prosseguir então. Agora, se a gente tem dois afastamentos negativos, como é esse caso aqui, o que a gente faz? Nós temos um afastamento superior de menos, então vou colocar aqui, ó, 16 menos 0,20 e eu vou ter um afastamento inferior de menos 0,41. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então significa que a nossa peça, ela no mínimo vai ser menor do que a dimensão nominal, né? Então qualquer coisa que eu tiver com 16 milímetros, ela não vai servir. O máximo que eu posso ter nesse diâmetro aqui vai ser 15,80. Certo? E o mínimo que ele pode ter é 15,41, 59. Certo? Então, nesse caso aqui, o meu afastamento, o meu AS, ele vai ser 0,20, né? E o meu AI, que é o meu, ele vai ser 0,41. E a minha dimensão máxima e a minha dimensão mínima vão ser essas aqui, ok? Então, ele não pode ter mais que 15,8 e não pode ter menos que 15,59. Ah, ele tem 15,70. Beleza, tá dentro. Ele tem 15,65. Tá dentro. Agora, tem 15,58. Aí não serve, ok? Bom, aqui novamente tá falando, tá? Para depois vocês darem uma olhada e se não entenderem muito bem, para estudar, ok? 15,59, tudo certinho. Vamos prosseguir. Então, há casos em que os dois afastamentos têm sentidos diferentes. Isso é, um é positivo e o outro é negativo. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma dimensão nominal de 12 mais ou menos 0,5. Aí, novamente, vamos aqui. Então, o meu afastamento superior... Opa, caramba. O afastamento superior é igual mais 0,5. E o meu afastamento inferior? Menos 0,5. E aí, o que eu vou fazer agora? Vamos calcular qual que é a dimensão máxima e mínima. Então, minha dimensão
máxima vai ser igual a 12,5 e a minha dimensão mínima vai ser igual a 11,5. Compreenderam isso aqui? Isso acontece também quando eu tenho valores variáveis. Por exemplo, se eu tivesse mais 0,6 e tivesse menos 0,4, né? Mesma coisa, tá? Eu vou o que for positivo eu somo, o que for negativo eu subtraio, ok? Pessoal, essa atividade aqui eu quero que vocês façam, tá? E vocês tragam ela para o dia da aula, beleza? Vocês estão lá, assistem o vídeo e tal, normal. E aí, quando vocês terminarem ela, ou se você não conseguir e tal, as dúvidas desse exercício aqui vão ser para aula. O que eu quero que vocês façam aqui? Aqui eu tenho, ó, 16 menos 0,20 menos 0,41, 40 mais ou menos 0,25, 12 mais 0,23 mais 0,12. Aí tem algumas perguntas aqui, ó. Determine a dimensão nominal do comprimento da peça. Aí o comprimento da peça é isso aqui, né? Então você vai lá e vai determinar qual que é a dimensão nominal do comprimento da peça. Aí tá perguntando o afastamento superior e o afastamento inferior. Vai responder isso aqui. B, a dimensão e assim vai, tá? Se tiver dúvida, isso aqui vai ficar para o dia da aula. Quem tiver dúvida, eu vou corrigir isso aqui no dia da aula, beleza? Pessoal, agora vamos lá. O que é a tolerância? Vamos entender. Tolerância é a variação entre a dimensão máxima e dimensão mínima para obtê-la calculando a diferença entre uma e outra dimensão. Tá? Então vamos acompanhar o cálculo aqui para a gente poder entender. Então, ó, minha dimensão máxima aqui, ó, 0,28, certo? 20 mais 0,28, que é o meu afastamento superior, certo? Então eu vou ter uma dimensão máxima de 20,28. E eu tenho aqui um afastamento inferior de mais 0,15. Então, a minha dimensão mínima vai ser quanto? 20,15, certo? Agora, qual que é a minha tolerância? Tolerância, ela é a diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior, ok? Então, a minha diferença aqui é o quê? 28 menos 15, né? 0,28 menos 0,28 menos 0,15. Ou seja, o campo que eu tenho para trabalhar, ele é 0,13 milímetros. Né? Então, a partir de 0,15, eu posso ali, eu tenho 0,15, eu tenho mais 0,13 para poder errar, né? Assim dizendo. Então, a pessoa que for trabalhar ali, o profissional de fabricação que for trabalhar ali, ele tem essa noção. Né? Então ele sabe qual a ferramenta que ele precisa usar, se é uma ferramenta com afiação maior, se ele pode usar a ferramenta mais grosseira. Né? Isso tudo quem vai determinar é o projetista. Né? Porque você vai falar para ele, ó, eu tenho essa margem de erro aqui. Você pode trabalhar com essa margem de erro aí. Então, ele, com a capacidade dele de fabricação, ele vai falar, pô, já que eu tenho uma margem de erro maior, eu posso usar uma velocidade de corte maior também. Porque a velocidade de corte maior aumenta a produtividade, mas em contrapartida tira um pouco a precisão. Né? Agora, você precisa ter uma tolerância muito pequena. Uma mecânica de extra precisa. Aí você tem que passar isso para ele também. Ah, eu vou demorar, eu vou usar uma velocidade de corte menor, mas vou usar uma ferramenta mais afiada, porque aí eu consigo ter uma precisão maior, tem um erro menor. Né? Então, você vai passar isso no desenho para que o profissional da fabricação ele tenha essa noção na hora de trabalhar. Lembra que eu falei com vocês desde a primeira aula? Desenho e projeto é sempre para alguém fabricar, ok? Então vamos lá. Calcule a tolerância da cota indicada no desenho. Então nós temos aqui 16, né? Que é a minha dimensão nominal, certo? E eu tenho aqui que o meu afastamento superior ele é igual a menos 0,20, certo? E o meu afastamento inferior ele é igual a menos 0,41. Lembra lá que eu mostrei para vocês que a tolerância
Então, a minha tolerância vai ser o quê? O afastamento superior menos o afastamento inferior, certo? Então, minha tolerância vai ser igual a quanto? A tolerância vai ser igual a menos 0,20 menos 0,41. Então, a minha tolerância vai ser quanto? Mais 0,21. Beleza? Então, professor, mas sempre vai dar valor positivo? Sim. Porque, assim, no caso, o que você quer descobrir? Você quer descobrir a diferença que você tem que trabalhar. Isso não importa se é negativo ou positivo. Porque a tolerância, ela não vai efetivamente ser um valor no seu desenho. Ela vai ser a margem de erro que o profissional tem para trabalhar. Ok? Então, elas podem ser representadas graficamente também dessa forma, tá? Isso aqui faz parte mais de metrologia do que de desenho em si, tá? Mas aqui a gente trabalha com os campos de tolerância, né? Que a gente chama. Então, eu tenho uma dimensão mínima e eu tenho uma dimensão máxima aqui, né? Que é o que o meu eixo está trabalhando. Então, tudo isso aqui, ó, é o que a gente chama de campo de tolerância. Então, vamos imaginar um torneiro trabalhando isso aqui. Isso aqui é todo o material que ele pode cortar ou deixar de cortar. Ok? Aqui tá, o texto está falando mais do mesmo, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. Pessoal, vamos entender agora sobre os ajustes, tá? Já vimos sobre os afastamentos, ok? Quando ele é afastamento superior, inferior, quanto que a gente usa, os cálculos que a gente faz, tá? Então, para entender o que são ajustes, precisamos antes entender o que são eixos e furos de peças, né? Então, a gente tem que vir nesses conceitos aqui, ó, de eixo e furo. Quando falamos em ajustes, eixo é o nome genérico dado a qualquer peça ou parte da peça que funciona alojada em outra. Tá? Em geral, a superfície externa de um eixo trabalha acoplada, isto é, unida à superfície interna de um furo. Veja a seguir que um eixo e uma bucha, e observe que a bucha está em corte para mostrar o seu interior, que é um furo. Tá? Então, quando a gente está falando sobre tolerância, a gente sempre tem que ter esses elementos. Tá? O que é eixo? Que não propriamente dito é o nome eixo, ele é um eixo em si, tá? Vocês vão ver isso mais na frente. E aqui eu tenho o furo, que não necessariamente precisa ser um furo, ok? Só que isso traz o que pra gente? Se a gente está fazendo uma tolerância, ela é a tolerância para fazer o encaixe de alguma coisa. Pode ser um pino, pode ser um eixo, pode ser um rolamento, pode ser um mancal, certo? Então, as tolerâncias, elas têm que ser casadas, né? Por quê? Vamos imaginar aqui, eu tenho aquele eixo lá que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, eu tenho um afastamento, eu tenho uma diferença ali de afastamento entre 15, esse eixo aqui, tá? Vamos imaginar que esse eixo vai no mancado de deslizamento igual que a gente fez na última aula. Então, eu tenho um afastamento superior de 15,8 e um afastamento inferior de 15,041. Vamos imaginar um afastamento, não, a dimensão mínima de 15,59 e uma dimensão máxima de 15,80. Vamos imaginar que o furo que eu tenha para esse eixo aqui, do meu mancá, minha bucha, que vai acoplar aqui, ela seja 16 milímetros. E eu não observe essa tolerância aqui dele, essa dimensão máxima e dimensão mínima. O que vai acontecer? Eu vou ter uma diferença aqui, ó, ainda, entre o mancal e o furo de 0,20 milímetros. 0,20 milímetros. O que isso vai acarretar? Pô, se eu tenho uma peça em que eu preciso de contato para que não haja trepidação, e eu tenho 2 décimos de milímetro de folga, né, que é isso que a gente chama, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar trepidando, ela vai vibrar mais,
né? Ela pode até sair do elemento, né? Então, por isso que a gente tem que analisar qual que é a tolerância do furo e qual que é a tolerância do eixo, ok? Então, vamos voltar aqui. Eixos e furos de formas variadas podem funcionar ajustados entre si. Dependendo da função do eixo, existem várias classes de ajustes. Se o eixo se encaixa no furo de modo a deslizar ou girar levemente, nós temos um ajuste com folga, né? Então, vamos lá. Isso que eu mostrei para vocês anteriormente seria o ajuste com folga, né? Onde eu tenho um espaço. Aqui ele está bem gráfico, tá, gente? Para a gente poder conseguir enxergar. Então, eu tenho um espaço entre esse alojamento aqui e o meu eixo, né? Esse aqui é o meu furo. E aqui é o meu eixo. Certo? Então, eu tenho um espaço aqui entre o alojamento e o eixo. Quando isso acontece, eu chamo isso de ajuste com folga, né? Como isso é possível? Isso é possível quando o meu afastamento inferior, no caso do furo, né? Porque deixa eu só deixar aqui bem claro. Toda vez que eu colocar o A maiúsculo é porque eu estou falando de furo. Quando for A minúsculo, eu estou falando de eixo. Isso para tudo, tá? Tudo que é intolerância, tudo que a gente fala de furo é maiúsculo e tudo que a gente fala de eixo é minúsculo, ok? Então, se o meu afastamento inferior, que no caso aqui, o meu afastamento inferior é o quê? A menor dimensão da minha peça, no caso, né? Então, isso aqui, ó, quando a menor dimensão disso aqui for maior do que a minha maior dimensão disso aqui, que é o meu eixo, que eu represento aqui pelo AS, aí eu vou ter um ajuste com folga. Ok? Então vamos colocar isso em números práticos para a gente entender. Vamos imaginar aqui que o meu AI, vamos voltar a 16 milímetros aqui que a gente está usando só para ficar mais fácil. Vamos imaginar que o meu AI do meu furo aqui, ele é igual a 16,05, tá? E vamos imaginar que o meu AS minúsculo aqui, que é do eixo, ele é 16. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma folga de 0,05 milímetros. Não é isso? Então, esse ajuste aqui, ele vai ser com folga. Ok? Por quê? A minha menor dimensão, que é representada aqui pelo somatório da dimensão nominal mais o afastamento inferior, ela vai ser ainda maior do que a dimensão máxima do meu eixo, né? Que é 16, seria 16 mais o afastamento superior, que nesse caso aqui é zero, né? Porque se a dimensão nominal é 16 e o meu afastamento superior ele é igual à dimensão nominal, é porque o meu afastamento superior ele é igual a zero, ok? Bom, isso aqui é o afastamento com folga, tá? Agora, quando isso ocorre contrariamente... eu esqueci de falar. Um exemplo disso aqui. Quanto que a gente precisa ter um ajuste com folga, né, na prática? Uma guia de pistão. Já viram termodinâmica, né? Lembra lá do ciclo Otto, que a gente tem lá a compressão do pistão, que comprime a mistura e cria energia para poder movimentar o motor do ciclo Otto, né? Então, aquele conjunto biela-pistão, né? O pistão que está correndo ali na câmara de combustão, ele precisa ter um pouco de folga, certo? Porque se ele não tiver folga, você vai
desgastar o pistão e vai desgastar também a câmara de combustão. Então você precisa ter uma pequena folga ali para que haja o deslizamento. E sempre quando você tem processos mecânicos onde há deslizamento, você precisa de uma pequena folga, beleza? Isso aqui é um exemplo clássico aqui de folga. Agora, quando a gente está trabalhando com outro tipo de análise, que é com interferência, né? Então, vamos olhar aqui novamente. Aqui eu tenho meu furo. Certo? E aqui eu tenho o meu eixo. Vou colocar até o eixo aqui como letra minúscula, para a gente poder entender melhor o conceito de quando a gente usa a letra maiúscula e quando a gente usa a letra minúscula, tá? Aqui, pessoal, o que acontece? Quando o meu afastamento inferior, né, que é aqui o do furo, ele é menor que o afastamento superior do meu eixo, eu tenho que um ajuste com interferência. Ok? Então, por quê? A dimensão ou melhor, gente, desculpa. Peraí, isso tá errado. Quando eu tenho... agora eu tenho que fazer uma outra análise. Quando eu tenho que o meu afastamento superior do furo, o meu AS, ele é menor que o afastamento inferior do meu eixo, eu vou ter um ajuste com interferência. Difícil escrever isso aqui. Vou ter um afastamento com interferência. O que isso quer dizer? Isso aqui é o que? A máxima dimensão que pode ter o meu furo. Então, isso aqui, vamos voltar lá para o 16. Então, vamos imaginar que a máxima dimensão que eu posso ter com o meu furo, ela é de 16,05. Ok? Essa é a máxima dimensão que eu posso ter com o meu furo. E a mínima dimensão que eu posso ter com o meu eixo, ela vai ser 16,06. Então aqui, gente, o que vai acontecer? O máximo de dimensão real, que é a dimensão máxima que vai ter aqui nesse furo, ela ainda é menor do que a dimensão mínima que o meu eixo pode ter. Então, com certeza, esse aqui vai ser maior do que esse. Então, vou ter uma interferência de 0,01 milímetro, né? Que é 16,05 menos 16,06. Né? Aí você vai falar, pô, professor, mas se ela é maior, como é que ela vai encaixar? Tem diversas formas. A gente pode fazer por compressão, tá? É uma dimensão tão curta assim, se você fizer força, você acaba dando uma estressada nela, mas ela acaba encaixando. Ou um método clássico, que é o aquecimento, né? Você dilata um pouco aqui o furo, né? Você vai dilatar ele. Você vai dilatar ele, aí você vai aumentar um pouco da dimensão real dele, e aí você faz o encaixe, que é assim, inclusive, que a gente faz montagem de rolamento. Né? Por isso que eu até coloquei isso aqui, mas eu vou explicar um pouquinho mais aqui sobre o rolamento. Né? Quando você vai fazer, você usa também isso para fazer montagem de acoplamento. Né? Agora, quando que a gente usa interferência? Né? Principalmente quando a gente tem elementos que você não tem um elemento fixador de transmissão. O que é um elemento fixador de transmissão? Uma chaveta. Né? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, eu tenho um eixo que ele vai no mancal de deslizamento. Né? Ele tem que ter interferência? Não. Certo? Por quê? Porque senão você não vai conseguir girar. Só que, quando a gente está falando de mancal de rolamento, isso é
imprescindível. Por quê? Quem gira, na verdade, aqui, o eixo em si, ele está parado aqui dentro do... Só explicando aqui para quem não conhece aqui o rolamento, aqui eu tenho um anel externo, tá? Que ele vai em contato direto com o mancal, no caso do mancal de rolamento. E aqui eu tenho o anel interno, que ele vai em contato direto com o eixo, né? Então, todas essas duas... todos esses dois elementos, eles têm que ter encaixe com interferência. Por quê? Porque se eles não tiverem encaixe com interferência, na hora que você tiver a força geradora do eixo sobre esse elemento, o que vai acontecer com ele? Se você tiver uma folga aqui, ele vai patinar. Se ele patinar, aí seu rolamento não está servindo para nada. Tá? Então o seu rolamento ele tem que girar junto com o eixo, na mesma velocidade. Ok? Para você ter a sua transmissão de movimento. Porque quem gira no rolamento são o quê? As esferas, apenas. Tá? O anel externo não gira, nem o anel interno. Ok? Tá, ele gira, mas em torno do eixo. Ok? Vamos prosseguir. Existem situações intermediárias que pode se encaixar no furo, com folga, ou com interferência. Coloquei essa imagem aqui no lugar errado, deveria estar lá em cima, mas paciência. É o que chamamos de ajuste incerto. O ajuste incerto é quando a gente tem o afastamento inferior maior que o afastamento superior, tá? Opa. Quando a gente tem um afastamento inferior maior que o afastamento inferior, mas a gente tem também o afastamento superior menor do que o afastamento superior do eixo, tá? Então, por que ele é incerto? Porque, em certa forma, ele pode estar... dependendo da forma que você for fabricar, ele pode ser, o furo pode ser maior do que o eixo, ou o eixo pode ser maior do que o furo, tá? Então não é recomendado utilizar isso, ok? Bom, em geral, eixos e furos se encaixam, têm a mesma dimensão nominal, o que varia é o campo de tolerância das peças. Né? O tipo de ajustes entre furo e um eixo depende do afastamento determinados. A seguir, você vai estudar cada classe de ajuste mais detalhadamente. Bom, então, pessoal, só para a gente entender, as peças que você está trabalhando com um campo de tolerâncias, né, que você tem afastamentos, elas são para dar mais uma intercambiabilidade na sua montagem, ok? Vamos entender aqui o ajuste com folga, novamente, tá? Então, aqui a representação no desenho técnico, tá? Então, ó, quando o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao inferior do furo, temos o ajuste com folga. Vamos acompanhar um exemplo, né? Aqui eu tenho o eixo, aqui eu tenho o furo, tá? Isso aqui é basicamente o que eu já tinha dito, ok? Então, aqui eu tenho um afastamento inferior de 0, ou seja, minha menor dimensão é 25, né? E o afastamento superior do eixo, ele é menor do que 25. Né? Então, eu vou ter aqui que ele é 24,8. Então, como o menor do furo, ele ainda é maior do que o do eixo, eu tenho conforto, ok? Aqui tá bem explicadinho, tá? Depois vocês dão uma lida se não ficou bem claro. E aqui eu tenho um ajuste com interferência. Como a minha maior dimensão do furo, ela ainda é menor do que a menor dimensão do meu eixo, né? Porque a maior dimensão desse furo é 25,021 e a menor dimensão do meu eixo é 25,028. Então eu tenho uma interferência aí de 0,07 de interferência, certo? Então pelo fato de eu ter essa interferência, eu vou ter essa interferência no momento da mensagem, eu vou ter um ajuste com a interferência, ok? Bom, aqui está falando mais do mesmo, ok? Depois vocês dêem uma lida aí, ok? E o ajuste incerto, né?
é o ajuste intermediário, entre o ajuste com folga e o ajuste com interferência. Nesse caso, o afastamento superior do eixo é maior que o afastamento inferior do furo. Então, o que eu tinha dito lá anteriormente é o seguinte, o afastamento superior do eixo ele é 30,18. E o afastamento inferior do furo, ele é 30. Né? Então, a menor dimensão do furo ela é maior do que a maior dimensão do... Ela é menor que a maior dimensão do eixo. Né? Por quê? Eu posso ter aqui 30, né? É uma medida possível, e posso ter aqui 30,018. Né? Então, se acontecer essas duas coisas, ele vai ser com interferência. Né? Só que eu posso ter também aqui, ó, 30 mais 0,25, vou ter um afastamento superior de 30,25. E eu posso ter aqui um afastamento inferior de 30,02. Se meu afastamento for de 30,02, quanto 30,025 aqui eu vou ter com folga. Então, quando as tolerâncias elas permitem que a gente tenha folga e interferência entre elas, né, isso se chama de ajuste incerto. Então aqui a gente vai dar, depois vocês dêem uma lida aqui, ok? Bom, as tolerâncias não são escolhidas ao acaso. Em 1926, entidades como a gente usa aqui basicamente, né? A BNT ISO NBR 6158, tá? Então ela estabelece uma série de tolerâncias fundamentais que determinam a precisão da peça, ou seja, a qualidade de trabalho, uma exigência que varia de peça para peça, de uma máquina para outra. A norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho, essas qualidades são identificadas pelas letras e T, seguidas de numerais. A cada uma delas corresponde o valor de tolerância, tá? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou retomar a próxima aula a partir daqui, beleza? Essa semana a nossa aula vai ser só teórica, tá? Inclusive, as próximas aulas provavelmente vão ser só teóricas. Eu vou colocar algumas atividades de inventor aí no meio para vocês não ficarem muito parados, tá? Porque a questão de representatividade disso no Inventor, ela é simples, né? Só que o conceito de leitura desse desenho ela é muito importante. Então, ela é uma aula maior, tá? Então, eu ainda preciso falar de tolerância dimensional, preciso falar de tolerância geométrica e indicação de acabamento superficial, que são as últimas partes teóricas que eu tenho da aula. Só que essas aulas demandam mais tempo, tá? Porque são umas partes assim que a gente precisa saber para poder ler e interpretar um desenho corretamente, ok? Então eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito grande. Façam aquela atividade que eu deixei lá no meio da aula, tá? E venham para a aula com as dúvidas, tá? Eu posso até repetir isso que eu falei, quem não entendeu alguma coisa, ok? Então, vou parar por aqui e qualquer dúvida a gente sana no dia da aula, beleza?